Fala comigo, rapaziada, como é que vocês estão? Vini na área. Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. O canal onde a gente fala bastante aí sobre o mundo das apostas esportivas, com dicas, palpites, análises e muito mais conteúdo exclusivo aqui pra vocês, tá? Rapaziada, desde já peço perdão aí se algum barulho, algum ruído acabar atrapalhando o vídeo, tá? Tá tendo uma obra aqui do lado de casa e as cachorradas, cara, do vizinho não para quieta, beleza? Mas vamos, que vai dar tudo certo aqui, fechou? Lembrando vocês que quem não tá no nosso canal do Telegram, clica aqui, ó, vem pra forra. Aqui a gente faz uma pré-análise dos jogos de amanhã e lá no canal a gente acaba pegando as melhores oportunidades em live e pré-live também, fechou? Então clica aqui no link que eu espero todo mundo lá, beleza? Sem mais enrolação, bora pro vídeo, tá? Hoje, dia 29, tô gravando pra amanhã, dia 30, penúltimo dia do mês, quinta-feira. Poucos jogos, isso se dá ao conto de várias seleções que tiveram em data FIFA, estão devolvendo seus jogadores, então vamos ter grades completas a partir do final de semana, tá? Mas acabou a data FIFA, voltam todos os campeonatos aí e voltam campeonatos em fases finais, então muita atenção, mercado de cantos, mercado de gols é excelente para essas datas aí de finais de campeonato, fechou? Sem mais enrolação, bora pro vídeo, que amanhã tem jogo na Argentina e tem jogo na Turquia de açúcar, beleza? Então pra gente começar, 11 horas da manhã, a gente tem o jogo do Erzurum contra o Altay, jogo na casa do Erzurum, jogo válido aí de meio baixo de tabela, ambos os times brigando na parte de baixo, tá? O Erzurum é o 12º colocado, tá? Tem 26 jogos, 7 vitórias, 7 empates e 12 derrotas, a soma 25 pontos, recebe o Altay, que em 27 jogos, um jogo a mais, tem a mesma quantidade de pontos, tá? 25 pontos também. Só que tem uma derrota a mais no repertório dele aí, fechou? Bom, dados importantes aqui pra gente ter uma noção, tá? Ambos os times estão 2 pontos fora da zona de rebaixamento, que o primeiro é o Altinordü, que tem 23 pontos. Então, como eu falei pra vocês, ambos os times brigando na parte de baixo da tabela. Não creio que não dá mais para brigar para esse quadrangular final aqui, que é o Bodumspor, é o último dos classificados, tá? Que é da 7ª colocação até o 3º, que fazem o quadrangular para ver quem mais vai subir junto com o primeiro e o segundo colocado. Esses times para mim vão estar brigando aí pela zona de rebaixamento e por um meio de tabela, fechou? Dados importantes para a gente trazer aqui. Tá? Dados importantes de confrontos e de histórico de ambos os times. O Erzurum ele teve um dupla chance batendo em 3 das últimas 4 partidas, um under 2,5 em 3 dos últimos 4 jogos, e jogando em casa ele vem de 4 derrotas e 3 vitórias nas últimas 7 partidas, tá? Um time que não tem empatado quando joga em casa. Pro lado do Altay, ele marcou em 8 das últimas 10 partidas, teve um over 2,5 em 3 dos últimos 4 jogos e jogando fora de casa, em 7 jogos, 5 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Se a gente puxar aqui no nosso apoiozinho que a gente tem, são ambos os times com uma média de gols feitos muito pequena, tá? Porém, com uma média alta de gols sofridos. Eles falharam em marcar apenas em 28% dos jogos, ou seja, 30% dos jogos ficaram sem marcar gols e ficaram sem sofrer gols em 24%. Então aqui a gente tem um ataque que não é tão produtivo com uma defesa que acaba sofrendo bastante gols, tá? Por isso se dá a má fase de ambos os times estarem brigando na parte de baixo da tabela, beleza? Os últimos confrontos entre eles, a gente tem jogos under, por mais que quando eu indico o jogo under aqui, acaba saindo 4, jogador expulso, isso aí, mas são coisas que acontecem, não tem como, mas se a gente puxar o histórico, é o histórico de jogos para under goals, tá? Tivemos um 1-1, 1-0 pro Erzurum, 3-1 para o Altay, que saiu um pouco fora, um 0-0 e um outro 3-1, tá? Então assim, muita atenção a esse jogo por se dar conta de ser jogos que vão estar brigando por rebaixamento. Então, cara, muito cuidado, ambos os times precisam e necessitam da vitória, tá? Eu gosto muito desse ML do Erzurum no ao vivo. Leve esse jogo no ao vivo. Se o time começar com uma intensidade boa, dependendo da postura que vai se iniciar no jogo, me agrada muito essa vitória do Erzurum no tempo normal, pagando uma odd de 1,83, beleza? Mas, por se tratar de um jogo muito pegado e um jogo disputado, que ambos os times precisam da vitória, vamos estar buscando também no ao vivo o mercado de gols, over 1,5 gols, espera dar uma valorizada. Quem não gosta de levar para o ao vivo, faz uma duplinha com mais algum jogo, porque tem valor esse over 1,5, beleza? Continuando na segunda divisão, a gente tem 2 horas da tarde o Sakaryaspor recebendo o Elfspor. Esse aí já é um jogo brigando pela tabela, pela parte de cima, ambos os times brigando ponto a ponto por esse acesso à primeira divisão, tá? O Sakaryaspor é o 5º colocado da competição, 27 jogos, 16 vitórias, apenas 1 empate. É o time que mais empata na segunda divisão turca. E 10 derrotas, somando 49 pontos. Já o Elfspor, 27 jogos, 16 vitórias, 5 empates e 6
6 derrotas. O Elbspor que foi por grande parte da competição o líder da competição, e aí de 10 rodadas para cá, 8 rodadas para cá, acabou perdendo pro Samsunspor, e o Samsunspor abriu muitos pontos aí, hoje tá 7 pontos atrás, que tem um jogo a menos, um jogo a mais, tá? Então essa vitória aqui do Elbspor agora pode colocar o time aí a 4 pontos do líder. Porém, o Sakaryaspor vem com 49 pontos, 4 pontos atrás do Elbspor. Cara, é um jogo de confronto direto. Para mim, do Conselho Gúcio para cima são times que estão brigando aí por essa primeira e segunda colocação que tem o acesso imediato, beleza? Dados importantes aqui, o Sakaryaspor, ele venceu 9 das últimas 10 partidas, tá numa arrancada absurda, tá? E marcou o primeiro em 9 das últimas 10. Geralmente é um time que quando sai na frente, dificilmente tem esse placar invertido e tem uma derrota, ou o time visitante, ou o time que joga contra, aplica a virada e eles acabam tomando 2 gols. Isso é uma coisa que dificilmente acontece, tá? E jogando em casa, ele vem de 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota nos últimos 7 jogos, tá? Então é um time que usa o fator casa muito ao seu favor, tá? Por outro lado, no Elbspor, ele marcou em 8 dos últimos 10 jogos e ele teve um under 2,5 gols batendo em 5 das últimas 6 partidas. Fora de casa, ele vem de 3 derrotas e 4 vitórias, tá? Ele vem oscilando bastante na competição, não é à toa que acabou perdendo a primeira colocação para o Samsunspor, beleza? Os últimos jogos entre eles, a gente tem um confronto marcado por gols, mas não forra de gols, tá? Gols e ambas marcam batendo em quase todos. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Elbspor 2-1, depois tivemos 1-1, 1-1 de novo. Esse jogo foi um jogo anulado e 1-0 pro Sakaryaspor, tá? O mercado tá precificando o Elbspor como favorito. Não sei se pela tendência do momento eu colocaria o Elbspor como favorito. Não sei mesmo, tá? Ele vem oscilando bastante e o Sakaryaspor, ele vem de 9 jogos com vitórias e apenas 1 derrota no campeonato. Então, cara, muita atenção mesmo para o mercado precificar esse Elbspor como favorito. O que mais me agrada é o mercado de ambas marcam, a se tratar de ambos os times precisam da vitória. Ainda mais o Sakaryaspor jogando em casa, com essa vitória ele ficaria 1 ponto ou 2 pontos da zona de acesso imediato, ou seja, um joguinho de uma vitória para poder garantir o seu acesso ali e a sua vaga na segunda colocação, beleza? Então, mercado de ambas marcam, ó, de 1,67 que tá daquele jeitão, fechou? Pra gente finalizar o dia, saindo aqui da TFF1, que é a segunda divisão da Turquia, vamos dar um pulinho na primeira divisão argentina, ainda um alerta aqui para vocês, tá? Em início de campeonato, foram apenas 8 rodadas disputadas, então estamos em início de campeonato, mas temos 2 joguinhos bastante bacanas para a gente estar buscando e estar trabalhando algum mercado legal, beleza? O primeiro deles, 8 da noite, Defensa e Justiça recebendo o Vélez Sarsfield, jogo muito bom, jogo muito disputado, sempre que se enfrentam é aquele famoso ranca-rabo, não tem como, beleza? Como eu falei para vocês, já tivemos ainda 8 rodadas do campeonato, o Defensa e Justiça é o terceiro colocado com 8 jogos, 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 14 pontos, 4 pontos atrás do River Plate, que é o líder da competição. Já o time do Vélez é o 10º colocado, tá cara, por mais que eles estão terceiro e 10º colocado, são apenas 2 pontos de diferença. É início de campeonato, então a gente não tem muita base ainda aí, beleza? 8 jogos, 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Ambos os times perderam apenas 2 vezes, tá? Dados importantes dessa partida e desse confronto, tá? O Defensa e Justiça tem dupla chance ao seu favor em 16 dos últimos 18 jogos. Galera, quando eu falo dupla chance, que eu recebi algumas perguntas ali no meu particular, dupla chance é vitória ou empate, ou seja, que não perdeu 16 dos últimos 18 jogos, o Defensa e Justiça ganhou ou empatou os seus jogos, tá? E ele marcou em 8 das últimas 10 partidas, é um time que tem um ataque muito bom mesmo, tá? Jogando em casa, vem de 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas 7 partidas. Já o Vélez, ele marcou primeiro em 4 dos últimos 5 jogos, sofreu também em 4 dos últimos 5. O Vélez não é de hoje, tá? Há mais de 2, 3 anos ele vem sofrendo bastante com a parte defensiva do time. É um time que geralmente tem uma facilidade em fazer gols, mas acaba sofrendo gols também. Então, cara, o Vélez para vencer um jogo tem que estar marcando aí pelo menos 2, 3 jogos, porque é uma constância, cara. A defesa deles é absurdo o que acabam sofrendo gols, tá? E jogando fora de casa, 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas nos seus últimos 7 jogos, beleza? Como eu falei pra vocês aqui, se a gente olhar, tá muito em começo de campeonato, mas a gente já tem como noção ambos os times com uma média de gols boa e uma média de gols sofrido
não tão alta, tá? Por ser começo de jogo, não tem como, tá? Então, os últimos confrontos entre eles são jogos bem pegados, tá? 1-1, 0-0, 1-1, 1-0 pro Defensa e Justiça e um 3-2 pro Defensa e Justiça. Ou seja, puxando esses dados aqui, desde 2018 que o Vélez não vence o Defensa e Justiça quando se enfrentam, tá? Isso aí fez o mercado precificar o Defensa e Justiça como favorito, beleza? Mas pra mim não tem como, vou deixar aqui mais uma vez a dica pra vocês, o Under Goals, Under 2,5, Campeonato Argentino é um jogo que quem começa assistindo o jogo tem certeza que vão sair 15 gols por partida, porém eles têm muita chance de gols, mas cara, a pontaria é impressionante, então assim, vai ser um jogo pegado, vai ser um jogo aberto, mas você pode ver, quem assistir esse jogo vai ver, realmente eles perdem muito gols no Campeonato Argentino, acontece também muito isso no Campeonato Brasileiro, tá? Na América do Sul em geral tem muito, cara, muito gol perdido que é impressionante, tá? Mas vou deixar aqui o Under 2,5 no mod 1,53, porque nos últimos confrontos entre eles, apenas em um jogo, não bateu essa linha do Under 2,5, beleza? E para encerrar a noite, 9h30 da noite, a gente tem Argentinos Júnior recebendo o Godoy Cruz. Esse já é um jogo bem pegado, bem disputado, sempre que fazem são jogos bem disputados, porém, tem um detalhezinho importante que eu vou trazer para vocês, tá? O Godoy Cruz vem na 12ª colocação, 8 jogos, 4 vitórias, nenhum empate e 4 derrotas. 4 para cada lado, somando 12 pontos. Pro lado do Argentino Júnior, que é o 13º colocado, 8 jogos, 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, tá? 12 pontos pro Godoy Cruz, 11 pontos pro Argentino Júnior. Fechou? Dados importantes dessa partida. O Argentino Júnior tem um dupla chance em 5 das últimas 6 partidas e um Under 2,5 gols em 4 dos últimos 5 jogos. E jogando em casa, vem de 4 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. O Argentino Júnior faz valer muito a pena o seu mando de campo. O estádio é apertadinho, torcida gritando desde o início. Isso aí incentiva e empurra bastante os jogadores, tá? O Godoy Cruz, ele não venceu 4 dos últimos 6 jogos, tá? Ou seja, venceu apenas 2 dos últimos 6 jogos. Ele tem desde 2018, essa é a informação que eu queria trazer para vocês. Desde 2018 que o Godoy Cruz não vence o Argentino Júnior, tá? E jogando fora de casa, ele vem de 5 derrotas e 2 vitórias. É realmente um time que oscila bastante, beleza? Cara, os últimos jogos entre eles, como eu falei para vocês, se a gente ver aqui, ó, Godoy Cruz empate, vitória do Argentino e mais um empate. Desde 2018, o Godoy Cruz não tem uma vitória, mesmo jogando em casa contra o Argentino Júnior, tá? Eu gosto muito dessa vitória do Argentino Júnior no ao vivo, se realmente a intensidade valer a pena e se realmente a torcida estiver empurrando o Argentino Júnior do começo do jogo, porque é uma torcida que não para de cantar do começo ao fim do jogo, independente de vitória ou derrota, tá? Então, gosto muito aqui, mas para vocês que querem ser um pouquinho mais safe, que não arriscam, eu vou deixar um pré-livezinho, uma combinadinha, aquela famosa criar aposta, tá? Dupla chance a favor do Argentino Júnior ou empate e menos de 5 cantos para o Godoy Cruz. O Godoy Cruz é um time que dentro do campeonato argentino, ele produz uma média de 5 a 4 cantos por partida, então vejo muito valor nessa oddzinha 1,70, beleza? Rapaziada, esse é o vídeo de hoje, tá? Espero que vocês fiquem todos bem. Chama aí a forra, pelo amor de Deus. Hoje, quinta-feira, então assim, final de semana chegando, aquela moderaçãozinha que no final de semana a grade vai estar forrada, beleza? Lembrando que o pai tá fechadão com a Forbet, então se você não tem o cadastro ainda, clica no link, vem pra Forbet, a melhor casa de aposta nacional. Depósito por Pix, saque por Pix e o primeiro depósito de até R$300 é dobrado na mesma hora. E o que mais me agrada, quando a gente faz aquela multiplazinha, aquele binguinho bacana, é as melhores cotações do Brasil, uma das melhores, beleza? Então, espero vocês lá na Forbet, beleza? Galera, fiquem com Deus, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, que ajuda bastante, a gente tá crescendo cada vez mais aqui na comunidade do YouTube, fechou? Espero vocês lá no canal, aquele abraço, fiquem com Deus, fui, excelente quinta-feira.